Pai do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo descendo o rolo, mas hoje eu vou fazer um vídeo para estar colocando no canal, no meu canal, e um vídeo para estar colocando na nossa rádio web, que eu vou deixar o link embaixo, vou estar deixando o nome, que é Ministério Família de Deus, amém? Vocês podem estar baixando pelo Play Store, pelo Apple Store também, pelo iPhone, enfim, para estar ouvindo rádios, para estar por toda a cobertura do site, amém? Lá vai ter pregações, ministrações, vai ter gincanas, vai ter tudo, amém? O vídeo de hoje, irmãos, quero estar trazendo um versículo aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração e queria dar um tema, os sacrifícios que nós fazemos que agradam a Deus, amém? E esse versículo está baseado no livro de Salmos, capítulo 50, do seu versículo 23, que diz assim: Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz, e muito claro aos nossos ouvidos, que aquele que oferece a Deus um sacrifício de louvor, este sim me glorificará, diz o Senhor. Eu comecei a pesquisar, irmãos, e o Senhor tem me dado essa palavra há um tempo, e eu queria deixar aqui 3 sacrifícios que nós temos que fazer para com Deus, para que Ele se agrade das nossas vidas. O primeiro sacrifício que nós temos que fazer, irmãos, é o sacrifício das nossas vidas, que nós temos também que nos sacrificar ao Senhor. Amém? No livro de Romanos, a palavra do Senhor diz: nós temos que nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor, um culto racional e inteligente. Isso nos mostra um sacrifício, irmãos, das nossas vidas, é uma entrega total a Ele. É uma entrega total ao Senhor, não 90%, 50%, não, uma entrega total das nossas vidas para o Senhor. No livro de Filipenses, aqui Paulo, ele diz à igreja de Filipe, Paulo estava preso, e ele diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 17: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e regozijo com todos vós. Ou seja, Paulo está dizendo, ainda que eu seja morto por sacrifício, pela vida de vocês, pela fé de vocês, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus Todo-Poderoso. Aqui Paulo estava preso e ele escreveu 3 cartas. Ele escreveu para a igreja de Filipenses, ele escreveu também outra para a igreja de Colossenses, e ele também diz algo muito interessante acerca do sacrifício vivo que ele faz para o Senhor e ele fez para o Senhor, amém? Que diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, amém? Livro de Colossenses, seu capítulo 1, do seu versículo 24, Paulo também dá um discurso muito forte acerca do que ele fez pela igreja e pelo que ele está passando, pela prisão que ele foi preso, ele se regozija no Senhor. E as aflições que ele está passando por Cristo. Isso é um sacrifício vivo e agradável e santo ao Senhor. Isso é um sacrifício, que oferece um sacrifício de louvor a Deus. Ele fez um sacrifício pela sua própria vida. Também Paulo, ele escreveu também para a igreja de Éfesos, capítulo 5 de Efésios, versículo 2, ele também diz: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, um cheiro suave. Assim como o Senhor Jesus, ele se ofereceu em uma oferta para as nossas vidas, para que a gente não fosse sacrificado pelo pecado e a carne, assim também somos nós, igreja. Nós temos que fazer uma oferta agradável ao Senhor, como um cheiro suave nas narinas dele. Nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, como eu já tenho dito.
Assim, a gente vai cumprir a lei de Cristo, como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, quando a gente começa a sacrificar a nossa própria vida, sacrificar o nosso próprio eu, sacrificar a nossa própria vontade, e assim Cristo está na nossa vida, como o próprio Paulo também disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo debaixo da graça do Filho de Deus. Paulo, ele sacrificou a vida dele pelo Evangelho. Nós bem sabemos que Paulo escreve uma das suas cartas em 2 Coríntios, aos Coríntios, ele começa a falar das aflições que ele já passou pelo Evangelho. Isso é um sacrifício vivo e agradável e santo ao Senhor. Isso é um sacrifício de louvor a Deus, como a gente vai também entender. Quando Paulo fala que por muitas tribulações nos convém entrar no reino dos céus também. Ou seja, nós temos que sacrificar a nossa vida para que a gente entre no céu. Se nós não sacrificarmos a nossa vida e cumprirmos com a lei do Senhor e fazermos a vontade de Cristo, dificilmente nós vamos entrar pelos portões celestiais. Dificilmente a gente vai ser salvos em Cristo Jesus. Amém? O segundo sacrifício que eu quero falar nessa noite é o sacrifício do espírito quebrantado. Isso é um sacrifício muito lindo e interessante, que a Bíblia diz que Davi, ele cometeu um pecado. Davi, ele adulterou no seu coração, mas não só no seu coração, mas sim em práticas, com a mulher de Urias, uma passagem muito conhecida, com Betseba. Ele acabou cometendo um ato de adultério, um homicídio. Na lei de Moisés, um ato desse era um ato de apedrejamento, era um ato que não tinha sacrifício nenhum para que ele fosse perdoado pelo ato que ele fez. Mas a Bíblia diz no Salmo 51 que Davi se dispôs de si mesmo, Davi começou a se arrepender. Isso é um sacrifício de um espírito quebrantado. E eu quero falar nessa noite acerca disso. Eu não sei do que você está passando, eu não sei qual é a sua tribulação e a sua dificuldade, mas quando você se dispõe e se humilha perante Deus, a Bíblia diz que Ele vos exaltará. E dessa mesma forma, o salmista Davi, ele viu e ele sabia que não havia sacrifício nenhum para que o pecado dele fosse perdoado. Ele diz assim, ó, em Salmo 51, que é um salmo que quando ele comete o adultério e o homicídio, ele louva esse salmo ao Senhor. Versículo 16 do Salmo 51 diz: porque não te comprases sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aqui ele está falando que não haverá holocaustos para que o pecado dele fosse perdoado. Mas ele diz no versículo 17 algo muito interessante. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, ele viu que não tinha mais solução o pecado dele. O pecado dele era o que estava para o salmista Davi, pela lei de Moisés, era a morte. Ele sabia disso, ele conhecia as leis de Moisés, que eram muito rígidas no Antigo Testamento. Mas aqui, quando ele vê que o Senhor não despreza um espírito quebrantado, ele oferece um sacrifício, ele se derrama, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, coloca sua cara no pó, ele sai da sua posição de rei e se olha como um pecador. Você pode ler o Salmo 51, você vai entender a amargura, o sofrimento, porque esse salmo relata a oração de Davi. Esses salmos aqui, como diz no versículo 11, não me lanças fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala, torna a dar a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Ou seja, esse segundo sacrifício, irmãos, nós temos que ter em nossas vidas, porque haverá situações e momentos que só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos libertar, só Deus pode vir com a sua mão e nos dar o livramento. Porque Davi, nos olhos espirituais e pela lei de Moisés, ele era para ser apedrejado, era para ser levantado um segundo rei, um novo rei. Mas ele viu que esse sacrifício, de ele se quebrantar por completo, isso Deus ia sarar a sua terra. Isso Deus ia dar o livramento e a cura espiritual para o salmista. Ele diz também aqui no Salmo 50, ele fala assim, ó, Salmo 50, versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo seus votos. Nós vamos falar agora do terceiro sacrifício, que é o sacrifício de louvor, que é o que diz no texto tema e chave. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará.
É esse que o Senhor procura. É o que ele falou para a samaritana. A samaritana falou: Senhor, nós vamos adorar o Senhor no monte, vamos adorar o Senhor no templo. E ele disse: não, não, o meu Pai, o Senhor, está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente pode lembrar de um episódio, de um versículo muito interessante que nós todos conhecemos, em Paulo e Silas. Paulo e Silas pregou lá na cidade de Filipos, expulsou o espírito imundo daquela moça, como bem sabemos. Eles foram presos, eles estavam presos, a situação deles era uma situação deprimente, uma situação de humilhação que eles estavam naquele lugar. Estavam presos, acorrentados com os pés e as mãos nos troncos, mas eles não deixaram de fazer o sacrifício de louvor. Eles começaram a fazer um sacrifício de louvor. Aí sim o Senhor operou na vida deles, porque o Senhor mandou um grande terremoto, e esse grande terremoto, o Senhor abriu os alicerces, as cadeias foram abertas. Ou seja, aqui nesse versículo que nós acabamos de ler no tema, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Vocês acham que Deus não entrou com providência? Por quê? Deus entrou com providência, irmãos, porque eles ofereceram um sacrifício de louvor a Deus. Vocês podem também ler, nós vamos ler aqui agora no livro de Hebreus, o livro dos Hebreus, que está escrito assim, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Já reparou que tem situações nas nossas vidas que a gente vê a situação tudo dando errado, a gente vê assim que parece que muitas vezes nós achamos até mesmo que Deus nos esqueceu, irmãos, mas não. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que Deus ele é espírito, e os tais que adorem também adoram em espírito e em verdade. E a palavra é muito clara, irmãos. Situações que a gente passa nas nossas vidas, a gente chega até mesmo dentro da igreja do templo, na casa de oração, a gente chega quebrantado. Tem situações que a gente vê tudo dando errado nas nossas vidas. A gente tem que oferecer esse sacrifício de louvor ao Senhor. Oferecer esse sacrifício de louvor, que assim Deus ele abre portas, e assim Deus abre cadeias. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, e repito, Paulo e Silas estavam naquela situação, mas eles não se encontraram intimidados pela situação. Eles louvaram a Deus. Eu imagino Paulo falando que ele se gloria nas suas aflições. Paulo dizendo: eu me glorio nas minhas tribulações. Eu me glorio por estar aqui nessa situação. Isso é um sacrifício que Paulo fez para Deus. E o Senhor exalta. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra para o Ministério Família de Deus. Eu quero deixar também para o meu canal. Você que acessa o meu canal, baixe no Play Store, Família de Deus, Ministério Família de Deus. É um grupo formado, irmãos, por família, amém? A qual a gente está divulgando a palavra do Senhor, evangelizando vidas, evangelizando almas, amém? Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário abaixo do Facebook, do YouTube, que eu vou estar lá ajudando você, amém? Deus abençoe, irmãos, e ofereça esses 3 sacrifícios a Deus hoje. Porque Deus ele quer te exaltar, mas Ele quer que a gente se dedique, Ele quer que a gente se esforce, Ele quer que a gente ofereça as nossas vidas em sacrifício. Oferecer a vida em sacrifício é você doar os seus desejos e falar assim: Senhor, não é mais eu que vou fazer a minha vontade, mas o Senhor que vai fazer a minha vontade. Isso é um sacrifício vivo. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, amém? Curtam o meu canal, acessem o site do Família de Deus, que está no aplicativo. Você pode entrar diretamente do aplicativo no site e conhecer mais esse trabalho evangelístico que nós estamos fazendo, amém? Irmão, Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade e a paz do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus em nome de Jesus.